Oi, gente! Boa noite, graça e paz. Estamos aqui pra gravar um vídeo juntos pela primeira vez. Verdade. Você Primeira gravou, vez. né, comigo já, mas... Primeira vez que eu apareço em pessoa aqui nesse canal. Antes era só em voz ou o Thiago falando de mim. Agora eu estou aqui pessoalmente pra compartilhar algumas coisas com vocês. A gente tá aí com esse projeto, um recomeço, né, desse projeto, agora em 2023, que é o canal Vivendo no Propósito, também nossa página, que é a página do Thiago, na verdade foi o nosso, porque fica ali nos bastidores. Dando help, né? Então, Sim. que é Vivendo no Propósito também lá no Instagram. Então, se você não segue, você tá vacilando. E, enfim, hoje a gente vai gravar esse vídeo temático, né? Nós colocamos um tema, porque eu quero compartilhar algumas coisas com vocês que Deus tem ministrado no meu coração em relação à conversão e santidade, né? Você quer falar alguma coisa? Não, amor, fica à vontade. Deixa Deus te usar, Amém. tá bom? Ai, tô nervosa. E eu falo depois. Ok, Tá bom? tá bom. Fica à vontade. Obrigada. Então, gente, eu me converti tem mais ou menos 2 anos e meio. E desde que eu conheci Jesus, cara, minha vida ela mudou completamente. Completamente. Foi numa fase bem difícil que eu tava vivendo na minha vida. E uma fase confusa, assim, em relação à identidade. O Thiago tem até um vídeo sobre identidade aqui no canal, né? Se eu não me engano. Se você não assistiu, a gente vai colocar aqui embaixo. E Jesus, ele me ajudou em todos os sentidos, né? E principalmente em relação à identidade. O Thiago sabe, eu sofri muito tempo por conta disso. Mas, cara, quando você se converte, a religião em si, ela te cobra uma conversão, uma mudança de vida instantânea. E às vezes a gente se cobra disso também, né? Quando a gente entende o que é a religião e a gente começa a viver o cristianismo. Porque são duas coisas que são um pouco antagônicas. Não totalmente, mas elas não caminham tão juntas, digamos assim. Porque a religião ela tem umas doutrinas que não necessariamente... que Jesus ele veio para quebrar muitas coisas, né? Então, quando eu me converti, eu me cobrava muito em relação à santidade. Porque não necessariamente logo que você vai se converter que você vai se livrar dos seus pecados. Que os seus pecados eles vão deixar de te perseguir. Muito pelo contrário. Porque o povo perece por falta de conhecimento. E uma vez que você conhece a verdade te liberta. Então, quando você conhece o seu pecado e você entende que aquilo ali é ruim pra você, te afasta de Deus e te afasta dos planos dele pra sua vida, cara, você começa a lutar contra aquilo. E aí isso vira uma guerra espiritual. E quando eu me converti, foi exatamente isso que aconteceu. Eu me cobrava muito, porque eu ainda, tinha ali o meu pecado que me perseguia. E eu demorei até entender que não é o homem que eu não iria conseguir me forçar a viver aquilo, a me livrar daquilo. Aquilo não ia parar de me seguir da noite pro dia. Eu teria que lutar contra aquilo. Eu teria que lutar contra a minha vontade de pecar. E eu vou até abrir minha Bíblia aqui para ler um versículo para vocês, que está em João 16, 7. Jesus falando para os discípulos: eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá. No caso, ele estava falando para os discípulos sobre a morte da cruz. Pois se eu não for, o auxiliador não virá. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Isso ele está falando sobre o Espírito Santo. Que no caso, Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. E enviou o nosso auxiliador, que é o Espírito Santo, que no caso é ele que nos convence do pecado. Então, cara, se você se converteu hoje, e isso eu falo mais para a igreja em si, para os religiosos também. Se você tem uma pessoa do seu lado que se converteu hoje, cara, o que você tem que fazer é orar pela vida dela, para que o Espírito Santo convença ela do pecado. E não você ficar apontando: olha, você tá usando essa roupa aí não é roupa de crente, ou isso que você tá falando não é coisa de crente, ou sei lá, qualquer coisa que seja.
Não é nosso papel fazer isso. Nosso papel é orar pelos nossos irmãos. E se você se converteu hoje, cara, ore para que o Espírito Santo te convença se você tá certo naquilo que você tá fazendo. O que você precisa mudar? O que você precisa melhorar em você para você avançar num step de relacionamento com Jesus, que é o nosso objetivo, né? Então, foi isso que eu fiz. E quando eu comecei a me relacionar dessa forma com ele, cara, não que eu seja super forte, não, meu pecado ainda existe e às vezes ele ainda vem me afrontar, mas hoje, junto com Jesus, junto com o meu relacionamento com ele, eu entendi o que eu preciso fazer nesses momentos em que o meu pecado ele vem pra, né, no caso, o diabo vem tentar apontar o meu pecado na minha cara. Enfim, isso que eu queria falar pra vocês. Eu sou bem rápida pra falar, diferente de alguém, mas... Você vai chegar lá. Vamos chegar lá. Mas é isso que eu queria falar pra vocês. Novos convertidos, pessoas que estão começando aí a sua caminhada com Jesus, e também os antigos convertidos, né? Os que já são crente, raçudo há muito tempo. Às vezes a gente condena pessoas, a gente condena os nossos irmãos por coisas que nem Deus nos condena, porque Ele conhece o nosso coração, as nossas intenções. E às vezes a pessoa ela não tem consciência daquilo que ela está fazendo. O Espírito Santo ainda não reconheceu, ainda não achou que é o tempo. Porque se a gente acha, nossa, mas essa pessoa se converteu tem 2 meses e ela ainda está fazendo isso, a gente está limitando os poderes de Deus. A gente está achando que Deus está fazendo do jeito errado. E não é bem assim, entende? Lógico, a gente precisa aconselhar se for necessário, se a pessoa pedir, mas não apontar para essa pessoa e falar, olha, você está fazendo tudo errado. Não, a gente tem que orar pelos nossos irmãos. A gente tem que orar um pelos outros. E pedir que o Espírito Santo convença os nossos irmãos do pecado deles. E entrando um pouquinho em relação à santidade, que eu vou passar para o Thiago falar mais a fundo sobre isso, mas eu comecei a viver a santidade há pouco tempo, digamos assim de realmente limitar algumas coisas na minha vida, porque eu queria aprofundar ainda mais no meu relacionamento com Deus, digamos assim. Então, a gente não cobra a santidade das pessoas, o Espírito Santo convence na hora certa. Tanto que, no momento certo, ele ministrou isso em mim. Ele falou, filha, tá na hora de você começar a comer uma comida mais grossa. Então, vambora? E eu falei, bora, lógico. Então, fica a dica aí, meus irmãos. Eu passo a bola pro meu maridinho agora. Fala um pouquinho, né? Eu falei pouco. Eu falei pouco, mas você vai, agora é sua vez. Amém, gente. A Ana estava falando um pouco da história dela, de certa forma, da conversão dela, desde que ela aceitou Jesus. E esse processo que ela tem enfrentado dia após dia, porque é uma escolha que ela faz. É uma escolha que nós fazemos, dia após dia, de viver separado desse mundo, e isso é muito difícil. Então, como ela falou nessa questão de que, cara, a gente, né, geralmente as pessoas mais velhas, né, os mais antigos, cobram muito até de pessoas mais jovens, de que eles precisam ser santos e separados, mas na verdade isso é uma luta diária de cada um, entende? Então a gente precisa entender o processo que a pessoa está vivendo, a vida que ela está vivendo, e, cara, o nosso papel é ministrar Jesus na vida da pessoa. Então a gente entende em muitas passagens da Bíblia, cara, que em todos os lugares onde Jesus ia, ou por onde ele passava, algumas viagens que ele fazia, algumas pessoas clamavam por ele e ele atendia e fazia um milagre. Então, quando Jesus entrava na vida das pessoas, cara, havia transformação. Só que existe uma diferença de que, tipo assim, cara, quando Jesus entra, ele quer fazer morada na nossa vida, ele quer tomar conta, sabe, dos espaços dentro de nós, para que ele consiga, dia após dia, transformar cada espaço dentro de nós. Só que o problema é que a gente acha que é forte, tudo bem, a gente acha que é forte e a gente tenta do nosso jeito, do nosso modo, mas não é nós e não deve ser nós. Lógico que as atitudes precisam ser nossas, sabe?
Então, tipo assim, que nem a Ana, ela busca, ela faz, ela deixa de fazer algumas coisas porque isso fere, mas é diariamente ela encontrando, sabe, se relacionando com Jesus, se aprofundando nele e dando espaço para ele trabalhar na vida dela, trabalhar na minha vida. Assim, dessa forma, a gente vai dando espaço para que ele faça em nós. Porque, tipo, com a nossa própria força, nós nunca vamos conseguir. A Ana falou, né, tipo, cada um tem um tempo certo para as coisas acontecerem, né? Eu acho que o processo na vida dela tem sido muito mais rápido por causa daquilo que Deus tem na vida dela. Mas eu até comentei com ela, eu tenho, sei lá, mais de 10 anos que eu conheço Jesus, mas eu tenho aprendido sobre santidade agora. Cada um tem um tempo, e às vezes Deus tem pressa em certas pessoas para certas coisas, mas eu tenho aprendido que a santidade em si é uma escolha sua. Entende? Se eu sei que quando eu olho para tal coisa aquilo me faz mal, eu estou ferindo a santidade de Deus, eu preciso mudar a minha atitude. Então, se eu tenho algumas coisas no celular que não agradam a Jesus e eu tiro aquilo do meu celular, é porque eu quero viver separado, porque eu sei que aquilo fere Jesus. Então, quando eu deixo de falar alguma coisa que não, sabe, que não é de acordo com aquilo que Jesus gosta de ouvir, é porque eu amo Ele e quero, sabe, viver separado dessas coisas. Então, isso é buscar ser separado e santo, mas isso eu acho que leva algum tempo para isso acontecer. Então, às vezes, muitas das vezes acontece, né? Tipo, a gente cobra muito, sei lá, que os nossos liderados, as pessoas que estão à nossa volta, ou até mesmo o pastor da nossa igreja, que ele precisa ser, mas na verdade não, ele também vive um processo. As pessoas todas vivem um processo. Só que, como eu sempre falo, né, eu repito muito isso, mas nada vem de nós mesmos, nada vem de você, nada vem de mim. Tipo, é através do Espírito Santo que foi deixado para nos ajudar. E através dele, ele vai nos mostrando o caminho, vai direcionando para onde nós temos que olhar, o que nós devemos falar, quais as atitudes que nós devemos tomar em tais situações que acontecem na nossa vida. Então, quando nós entendemos isso, cara, é onde a gente vai conhecer a santidade e onde a gente vai ser separado desse mundo, porque a gente ama Jesus de verdade. Com certeza. Não é porque eu quero mostrar alguma coisa pra alguém. Não é isso. Porque quando você conhece Jesus de verdade, ele entra e transforma você. Você pode falar. Desculpa, eu levantei o dedo igual eu faço lá na célula. Mas uma coisa até que eu queria falar é que quando a gente é do mundo e a gente prova as coisas do mundo, e aquilo é legal na época, porque a gente não conhece algo diferente daquilo. Mas é legal, só que não nos preenche, né? São duas coisas distintas. Quando a gente se converte, a primeira coisa, pelo menos, que eu pensei, acho que não só eu, mas algumas pessoas devem ter pensado assim, é tipo assim, poxa, eu não vou mais poder fazer isso que eu faço, porque agora eu sou crente. Só que, cara, é uma coisa tão sobrenatural que quando Jesus ele entra na sua vida, ele se torna tão suficiente. Cara, Jesus se torna tão suficiente que as outras coisas elas já não vão fazer sentido. É igual, por exemplo, a gente bebia, né? A gente ia pra festas, a gente ia pra boate, a gente... E em relação à bebida, por exemplo, teve um dia, eu já era convertida há, sei lá, alguns meses, que eu falei, cara, isso não é pra mim mais, isso não me traz felicidade. E eu corro risco de me afastar de Jesus, porque... eu tô mantendo a minha antiga identidade aqui e eu já não quero mais ser essa pessoa. Então, não tem dor. Não é por força, entende? É o espírito ali dentro de você que, tipo, te causa um desconforto que não é nada doloroso e por livre e espontânea vontade você já não se vê mais naquilo. Ontem a gente foi comer no centro de Londres e numa cidade ali que é muito famosa pelas boates e tudo mais. E eu passava com a minha filha no colo, olhava aquelas pessoas e eu ficava, Senhor, tenha misericórdia. E eu não acredito que eu já vi felicidade nisso. Não tem problema nenhum se você faz isso, nada contra. Mas, assim, eu olhava e eu falava, Senhor, como que eu já consegui ver felicidade nisso? E eu agradecia a Ele, falava, nossa, Deus, obrigada. Que bom que eu te conheci. Que bom que eu tô conseguindo construir um relacionamento contigo, porque
No Senhor eu consigo ver felicidade em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Ele realmente é suficiente. Gente, o engraçado, ou não sei se essa palavra é certa, mas cara, quando a gente encontra Jesus, as coisas acontecem naturalmente. Não é por força e nem por violência, é o que a palavra diz, mas é pelo Espírito do Senhor. Então, quando a gente entende isso, nós reconhecemos a nossa fraqueza diante dele, sabe? Nós reconhecemos que nós somos fracos e que nós precisamos dele para todas as coisas. Então, às vezes, é o que acontece muito com muitas pessoas, isso já aconteceu comigo, tipo, cara, não, eu preciso fazer isso, eu preciso porque, sei lá, meu líder me cobra dessa forma e eu preciso ser porque eu preciso agradar ele, talvez. Mas, cara, talvez isso não seja real. E uma das alternativas que eu encontrei foi ser sincero com Jesus. Entende? Falar da minha fraqueza, falar que eu não tenho condição. Então, as coisas foram acontecendo naturalmente, porque eu dou muito esse exemplo, né? Cara, se alguém está doente, ele vai no hospital procurar ajuda. Entende? E nós também, com a nossa vida torta, a gente também precisa de ajuda e ele é o único que pode nos ajudar a nos mostrar o caminho e que realmente vai trazer, sabe, um sentido para a nossa vida, uma cura para nós daquilo que só ele sabe onde está dentro de nós. E através disso vem a libertação, através disso vem, sabe, a santidade, e isso faz com que a gente viva uma vida coerente com o Evangelho. Então, eu só queria ler aqui rapidinho, 1 Pedro 1,15, que fala um pouco de santidade. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Então, tipo, cara, quando a gente começa a se relacionar com Jesus cada dia mais perto, cada dia conhecendo toda a característica dele, todos os adjetivos que ele tem, todo o amor, todo o carinho, tudo aquilo que ele fez, isso vai nos enchendo, nos preenchendo cada dia mais. E, consequentemente, isso vai nos mostrando aquilo que é certo e aquilo que é errado dentro da nossa vida. E isso, o Espírito Santo dentro de nós vai, sabe, Thiago, não é por esse lado, é por esse lado. Mas a escolha sempre vai ser minha e sempre vai ser sua. Não adianta, entende? Eles nos direcionam para o caminho certo. Mas a gente que faz a escolha, porque a gente tem o livre-arbítrio de escolher aquilo que a gente quer. Eu estava falando que a gente passou lá no centro de Londres, né, e que tinha um monte de festa, um monte de balada, um monte de coisa, droga, um monte de coisa lá, bebida e tal. A gente já viveu isso junto, já vivemos nessa parte junto, já, né, e agora a gente está vivendo algo totalmente diferente. Mas eu entendo isso, as pessoas, todos nós, eu sempre falo, e só para finalizar o vídeo, então, eu só queria falar dessa questão, sabe? Todos nós temos um espaço dentro de nós, um espacinho. Eu acho que quando Deus nos criou, Ele criou e deixou um espacinho ali dentro, sabe? E esse espacinho faz com que ele sempre esteja vazio e só através de um amor verdadeiro é preenchido. E aí, de certa forma, nós buscamos, cara, viver aquilo que a gente acha que vai nos preencher. E realmente, por algum momento, isso preenche a nossa vida. Assim como assim na época, quando eu ia e buscava, ia pras festas, ia pra zoeira, bebia, etc. Isso de certa forma preenchia, aparentemente, sabe? Mas depois, quando o efeito do álcool passava, ou quando alguma coisa, quando eu dormia e acordava no outro dia, todos os sentimentos voltavam de novo. E aquele espaço que foi reservado se tornava vazio de novo. Então, eu não sei aquilo que você vive hoje, sabe? Mas eu te convido a fazer tomar uma atitude e fazer algo diferente na sua vida. Fazer um teste, sabe? Se você não conhece Jesus, cara, vai à igreja mais próxima que você tiver. Faz um teste de um dia. Vai lá, poxa vida, velho, você sai todo final de semana, todo sábado você tá na balada. Então pega um sábadozinho ou um domingo, dependendo de onde você mora, e tira 2 horas pra você ir num culto. Cara, senta lá. Se alguém vir falar com você, fala, não, eu tô de boa, tô quietinho aqui no meu canto, não tem problema nenhum. Cara, vai lá e tem um sentimento daquilo que Deus vai fazer naquele lugar.
E deixa, cara, fecha seus olhos, fala: Deus, eu tô aqui, eu nem sei o que eu tô fazendo, mas eu tô aqui. E eu tenho certeza que você vai viver algo tão real nessas 2 horas que você jamais viveria na sua vida inteira. E isso vai fazer com que você entenda quem é Jesus. E que esse espaço que está dentro de você, que está vazio, que está reservado, é o espaço que Jesus deixou para justamente, para que talvez, através desse vídeo, você possa tomar essa atitude e possa preencher esse espaço. E quando esse espaço for preenchido, amigo, aí você vai ver o que realmente é real, o que realmente é uma felicidade e uma paz que excede todo entendimento. Então, era isso que nós gostaríamos de compartilhar com você, né? E, cara, que Deus possa abençoar a sua vida através desse testemunho da Ana, lindo, maravilhoso. Dia após dia Deus tem feito grandes coisas na nossa vida, sabe? Eu aprendo muito com ela aprende muito comigo, e assim a gente vai caminhando. É dessa maneira. Cara, nós erramos também, nós estamos sujeitos, o pecado está dentro de nós, mas é uma luta, que nem a gente já falou, é uma luta diária, todos os dias. A gente precisa virar, sabe, a chavinha. Cara, eu sei o que é real, e eu sei que Ele vive dentro de mim. Então faça essa escolha, e eu tenho certeza, cara, que você vai viver uma vida totalmente diferente de tudo que você tem vivido até hoje. E você vai ter um sentido real, sabe, daquilo que Deus já preparou para você. Amém? Amém. É isso.